Outro princípio, então, para a gente colocar no nosso estilo de vida, olhando aqui para esse versículo que a gente leu, mas você tem seguido de perto o quê? Aí ele fala de duas coisas que vamos acrescentar aqui: o meu ensino, a minha conduta. Vou juntar essas duas palavras aqui. Eu vou colocar aqui que o estilo de vida, modo bíblico. No celular a gente tem aquele negocinho de modo avião, não tem? Tem um modo avião. O culto, você tem que ter um modo culto, não é modo WhatsApp, viu? Modo culto na hora de entrar no culto. Quer usar o celular, vamos publicar alguma coisa. No avião é obrigatório, né? A hora que, depois que decola, você tem que colocar lá no modo avião. Pensando nessa figura do modo, se a gente olhar para o nosso estilo de vida, ele fala assim: você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta. E isso é interessante. A palavra também aqui, o ensino ou a doutrina, aquilo que foi a palavra ensinada. Aquilo que é a verdade, aquilo que é a doutrina, aquilo que é fundamento. Gente, tem uma coisa que quem sabe a gente não percebe. No Novo Testamento, existia, na época do Novo Testamento, na época da igreja do Novo Testamento, existia muitos outros ensinos contrários ao ensino da Bíblia, ao ensino dos apóstolos. Sabia disso? E existia já na época do Novo Testamento ensinos contrários. E ele está dizendo para Timóteo: você não, você está permanecendo no modo bíblico, você está permanecendo no ensino, naquilo que é a doutrina fundamentada em Cristo Jesus. Exemplos de ensinos no Novo Testamento, tinha um movimento, a palavra é docetismo. Esse grupo de pessoas, eles não acreditavam que Jesus veio em carne. O corpo físico não era real, era só uma aparição. Por isso que você lê muitas vezes no Novo Testamento, vai dizer assim: aquele que confessa que Jesus veio em carne, ou seja, que Jesus veio em corpo real. Esse grupo existia naquela época. Existia um outro grupo, cadê o Paulo? Paulo, mais novo casado, mais novo senhor e senhora Melissa, bem-vindos, gente. Lua de mel rápida, hein? Paulo e Melissa, na época, se você enfrentasse esse grupo aqui, tinha um outro grupo que chamava o ascetismo. Esse grupo, por exemplo, eles proibiam o casamento. Você não ia poder casar se você entrasse nesse grupo, porque era coisa carnal. Proibia comer certos alimentos. O ascetismo na época do Novo Testamento. Então os apóstolos ensinando coisas, e vinha grupos com outras ideias, com outras coisas. Já na época do Novo Testamento existia. Hoje não é diferente, nós temos coisas para todos os lados. Mas qual será o nosso estilo de vida? Eu vou me manter no modo bíblico, o ensino bíblico que eu aprendi, que eu estou fundamentado. Amém ou não amém? Você quer ver Efésios 2:20, acho que explica isso aqui também. Diz assim que a igreja, nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, a base é essa. Você está se mantendo no ensino, na doutrina. Por isso que a gente precisa entender mais e mais e estudar mais e mais a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Ah, mas apareceu um anjo para mim e me disse uma coisa. Me mostrou algo, pode ser um anjo. Você diz: Senhor anjo, muito bonito o seu cabelo, está estiloso aí. É o seguinte, a Palavra de Deus diz lá em Gálatas 1:9, que mesmo que apareça um anjo falando uma coisa diferente daquilo que é o fundamento bíblico, eu te agradeço, eu vou continuar no modo bíblico. Amém, gente? Você não precisa arrepiar, não precisa pular. Pode ser um anjo dizendo outra coisa que não é o modo bíblico. Agradeça. Pode ir, estou fora. Mas o modo bíblico não fica só no ensino. Ele diz: você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta, a minha prática. A palavra aqui se refere à maneira de viver, à maneira cristã que ele estava vivendo. E isso é impactante. Porque veja aí essa guerra que nós vivemos entre teoria e prática. Ele está dizendo para Timóteo: você me conhece, você sabe qual é a doutrina, e você sabe como eu tenho vivido, você me conhece na minha vida. Muitas vezes a nossa teoria e prática sai um pouco da linha, não é isso? Mas a conduta também é muito importante. Você conhece a minha prática de vida, a minha conduta. Então, gente, a gente estava falando, brincando aqui de atividade física e tudo. É isso, como é que é a minha prática de vida? Ah, eu ensino que eu preciso me cuidar, que o corpo é o templo do Espírito Santo. É isso, e minha conduta?
Está entendendo? A minha prática. Eu sei o ensino, mas e a minha prática? Aí eu ensino que a gente tem que viver em paz uns com os outros, mas e a minha prática? E assim por diante. Eu vi uma vez que alguém citando que as pessoas, né, que nós pregamos o Evangelho, as pessoas serão cristãs como nós. As pessoas serão cristãs como nós, porque a relação mestre-discípulo, né, ele está aprendendo com alguém. E aí, pegando esse pensamento dessa pessoa, as pessoas serão cristãs como você, como eu. Como seria então, como seria a igreja se ela fosse como eu? Podemos fazer essa brincadeira aí? Como seria a igreja se ela fosse como eu? A igreja teria culto presencial, online, a igreja teria missionário no campo, teria pessoas que evangelizam. Se dependesse de mim, a igreja, como é que seria a igreja? Estão entendendo, gente? Amém? Se as pessoas serão cristãs como eu, as pessoas vão aprender a fazer o bem ao próximo. As pessoas vão entender que precisa fazer atividade física. As pessoas vão entender que precisa viver um estilo de vida diferente. Cristo está sendo revelado em nós. O meu ensino e a minha conduta, isso é modo bíblico. Não se separa, gente. Não tem separação entre ensino e conduta. Amém ou não amém? Por isso que é melhor, o primeiro princípio que a gente já falou, o estilo é em comunidade. Porque quando eu sou uma comunidade, eu sou uma equipe, aquilo que eu não tenho, você tem, um completa o outro. Então, quando a gente é comunidade, como diz um pensamento aí também, juntos somos mais fortes. Aquilo que o outro não tem, você tem. Ok? Se o outro não fez, você faz, você tem. Isso é ser equipe, isso é ser comunidade, isso é viver em uma vida cristã. Eu não preciso dizer que o outro não fez, o outro faz. Nós nos completamos dessa forma. Amém ou não amém?